Eu não sei exatamente o dia em que você estará assistindo esse vídeo aqui. Eu estou gravando esse vídeo no dia 8 de outubro de 2023. 2 dias após dos primeiros ataques que a nação de Israel tem sofrido. E por que eu estou citando a data e por que eu estou citando a nação de Israel? Justamente, queridos, porque a nação de Israel ou os acontecimentos que ocorrerão naquela nação são acontecimentos que confirmam muitas profecias que estão nos profetas. E muitos cristãos estão assustados, estão chocados com esses acontecimentos. Só que se você é uma pessoa que medita nos profetas, se você é uma pessoa que medita nas palavras de Jesus a respeito do futuro, você sabe muito bem que não tem novidade nenhuma ali. É óbvio que os acontecimentos com as pessoas, com as crianças, são acontecimentos que deixam os nossos corações entristecidos, mas você, cristão, você precisa estar preparado para as coisas que vão ocorrer nesse mundo. Nós estamos em um sistema teológico, em um sistema religioso que ensina uma teologia que desprepara os cristãos para as coisas que vão ocorrer nesse mundo. Muitas pessoas acreditam que a igreja será arrebatada e estará morando no céu quando os acontecimentos estiverem ocorrendo nesse mundo, quando na realidade a igreja estará na grande tribulação, vivendo coisas muito piores do que essas coisas que estão acontecendo com Israel. Queridos, Deus falou através de seus profetas que a angústia de Jacó ocorreria e que essa nação também, primeiramente, estaria passando pelo mar de angústia. E muitas pessoas, por não conhecerem o ensino das duas casas de Israel, não sabem que Deus usou os profetas para falar a respeito desse tempo que nós estamos começando a viver. Algumas pessoas escrevem aqui nos vídeos, escrevem aqui nos comentários dizendo que eu estou deturpando as palavras dos profetas, de que eu estou deturpando porque os profetas falaram para Israel, somente para o Israel da época dos profetas, do profeta Jeremias, do profeta Isaías. Quando, na verdade, quando você conhece, quando você entende o ensino das duas casas de Israel, o ensino das 7 festas do Senhor, o que Jesus fez na cruz do Calvário, é ensinado em João capítulo 12, quando ele fala a respeito de cair na terra como um grão de trigo, morrer para dar muito fruto, confirmando as profecias de Oséias na verdade todo o livro de Oséias, mas especialmente em Oséias capítulo 1 e Oséias capítulo 2. Queridos, nós precisamos compreender que a igreja passará por grandes dificuldades e tudo isso começaria com o povo de Israel, o Israel que nós conhecemos. Só que a teologia tradicional está ensinando que a igreja vai morar no céu e vai estar nas bodas do Cordeiro quando as coisas estiverem acontecendo. E infelizmente, não meditar na palavra de Deus ou não investir tempo para meditar na palavra de Deus te torna uma pessoa vulnerável. Você não perde a salvação, mas você se torna uma pessoa vulnerável porque uma guerra se aproxima deste mundo. E a maior parte dos cristãos estão pensando que vai haver uma fuga para aqueles que são eleitos. Mais uma vez eu venho insistir aqui, Deus usava os profetas e a profecia começava para o Israel da época deles, mas todas ou quase todas as profecias ganhavam uma expansão e Deus terminava as profecias profetizando a respeito do período da igreja. Mas, se você não gastar tempo para compreender os principais estudos que estão conectados com os profetas, você não vai compreender que os profetas estavam falando com a igreja do tempo do fim. E mais uma vez, queridos, nós vamos meditar em Jeremias, nós vamos continuar, nós estamos fazendo uma série ali sobre as profecias de Jeremias para o tempo do fim. Hoje nós vamos iniciar uma nova série falando a respeito de Jeremias capítulo 31. Você sabia que Jeremias capítulo 31 fala muito mais para nós, a igreja de Cristo, do que propriamente para o Israel da época do profeta Jeremias? Quer compreender as coisas que eu tenho falado aqui? Então, seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Eu já ouvi de pessoas muito próximas a mim de que este canal aqui era um canal chato, era um canal maçante. E particularmente, queridos, eu não me importo com as opiniões que as pessoas têm ao meu respeito e a respeito do trabalho que eu tenho feito aqui. Por quê? Porque desde o início que eu comecei as meditações aqui no canal A Lâmpada para os Meus Pés,
eu sempre tive a consciência de que este canal é um canal formado ou é um canal direcionado para cristãos que amam as profecias, que amam a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que amam Jesus, mas essas mesmas pessoas que amam Jesus não amam meditar na palavra de Deus. E está tudo bem se você não ama meditar na palavra de Deus. Eu compreendo muito bem isso, mas você não pode falar a respeito de algo que você não conhece, algo que você não medita. Se você acompanha um pastor famoso, se você acompanha algum pregador que prega a palavra há muito tempo, e você pensa que esse pastor, ele fala a respeito do tempo do fim, e realmente você quer seguir a opinião daquele pastor, não tem problema. A grande questão é que você não pode dar uma opinião de si mesmo porque você segue apenas uma pessoa que está falando algo há muitos anos. A ideia deste canal, a ideia do canal A Lâmpada para os Meus Pés, não é trazer divisão para o corpo de Cristo, mas é agregar conhecimento apenas para aqueles que amam as profecias que estão no Antigo Testamento, fazendo as conexões dessas profecias com o Novo Testamento. Então, queridos, o canal A Lâmpada para os Meus Pés não é um canal para fazer uma cócega no seu ego. O canal A Lâmpada para os Meus Pés é justamente um canal para cristãos que são maduros e querem amadurecer no conhecimento da palavra de Deus. Conhecer as profecias não te torna uma pessoa salva, mas conhecer as profecias para o tempo do fim te tornará um cristão resistente e te fará se alegrar com aquilo que a igreja não tem ensinado até aqui. Você sabia que existem profecias que estão nos profetas, que os próprios profetas dizem que são profecias para o tempo do fim? Quer um exemplo disso? Você vai ver Jeremias no capítulo 30, no último versículo, ele dizendo aqui, nos últimos dias entendereis isto. Você vai ver o profeta Daniel recebendo as revelações do Senhor e o próprio Senhor dizendo para Daniel, Daniel, não vou falar mais nada para você. Sela o livro porque estas palavras são para o tempo do fim. Ou seja, não existem profecias novas na palavra de Deus, mas existem profecias que estão na palavra que Deus estará descortinando apenas diante dos olhos dos teus servos no tempo do fim. Nós vamos ver o profeta Oséias dizendo no final do livro assim, quem é sábio para entender estas coisas? É uma pergunta. E é justamente, queridos, uma pergunta que a resposta os próprios profetas nos dizem. Então, todos aqueles que querem acompanhar este canal e querem aproveitar as palavras, as profecias que vêm aqui deste canal, você precisa fazer as conexões com os estudos que eu estou sempre mencionando aqui. Senão, você vai estar perdendo o seu tempo. A tradição cristã, evangélica, protestante, que tem, sim, muitas coisas maravilhosas que eu aprendo e aprendi muito, é uma tradição que, infelizmente, tem emburrecido muitos cristãos e tornando os cristãos muito acostumados com uma teologia fast food. Você quer saber a respeito de um tema, você vai lá, pesquisa pesquisa ali nas ferramentas de busca. Você assiste um videozinho curtinho de 5, de 10 minutos e você já se acha um teólogo formado. Existem muitos cristãos que deixam comentários aqui no vídeo, mas infelizmente são cristãos que estão acostumados a ouvir pastores, pregadores e teólogos famosos, mas ele mesmo não sabe pegar a Bíblia e explicar aquilo que foi ensinado. Então, queridos, você que ama a palavra de Deus, não precisa acreditar naquilo que eu estou falando. Apenas pegue a palavra e confira se o que eu estou falando está na palavra de Deus mesmo. Combinado? Hoje nós vamos ler apenas um trechinho de Jeremias no capítulo 31, mas nós vamos fazer meditações a respeito deste profeta. E ele começa profetizando para o Israel da época dele, e logo após, ele expande aquela profecia nos mostrando que as palavras dele também eram palavras para a igreja do tempo do fim. Então, vai lá comigo em Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, seria o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Queridos, a maior parte dos teólogos, e presta atenção nisso aqui, a maior parte dos teólogos vão dizer
que esse texto de Jeremias, capítulo 31, era apenas, ou é apenas um texto para o Israel da época do profeta Jeremias. Por quê, queridos? Porque esses teólogos, eles ignoram o ensino das duas casas de Israel e alguns nem conhecem o ensino das duas casas de Israel. Por quê? Porque esse ensino das duas casas de Israel é um dos ensinos que Deus deixou para revelar para o seu povo no período do tempo do fim. E se você que está me assistindo não conhece o ensino das duas casas de Israel, eu tenho falado isso aqui há muitos anos. O canal A Lâmpada para os Meus Pés tem aproximadamente 3 anos e há muito tempo eu tenho falado aqui. Assista os vídeos, os links eu deixo aqui na descrição, porque esse é um ensino fundamental para você desbloquear, por exemplo, as profecias que estão aqui em Jeremias capítulo 30 e Jeremias capítulo 31. Quando você olha para esse texto que está aí na sua tela, o versículo 1 diz que naquele tempo, mas espera aí, que tempo que o profeta Jeremias está falando? Primeiro, nós precisamos entender qual é o tempo que o profeta está falando. E queridos, é um contexto, você não pode deixar o versículo isolado e falar apenas daquele versículo como se aquele versículo estivesse isolado. Na realidade, quando a palavra de Deus foi registrada, a maior parte dos registros das Sagradas Escrituras foram registrados em textos contínuos. Em alguns textos nós vamos ver ali alguns temas, os próprios escritores separando por temas, mas não é o caso aqui do profeta Jeremias. Ele fala assim, naquele tempo, diz o Senhor. Peraí, que tempo você está falando, profeta Jeremias? Retrocede um versículo, e o versículo, no capítulo 30, que nós fizemos estudos há algumas semanas, esse versículo 24 de Jeremias capítulo 30, que é o versículo anterior, nos mostra qual é esse tempo que Jeremias está falando. Olha só, Jeremias capítulo 30, um versículo antes, o versículo 24 diz assim, não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Peraí. Então quer dizer que o profeta Jeremias está falando sobre o quê? Sobre o início da ira do Senhor, ou seja, nos últimos dias. Você vai ver nesse versículo 24 que está aí na sua tela, que ele está dizendo o quê? O brasume da ira do Senhor. Queridos, a maior parte dos teólogos não sabem disso, porque tem sido ensinado que a ira do Senhor, que a igreja não estará aqui na terra. Só que a igreja estará sim, quando o início da ira do Senhor começar. Como assim? A ira do Senhor, ela começa a ser estabelecida quando os cálices estiverem sendo derramados. Você sabe muito bem os cálices da ira que está registrado em Apocalipse, nós vamos ver ali os cálices da ira sendo derramado, e a igreja tem sido ensinada de que ela não estará aqui na terra, estará nas bodas do Cordeiro, porque Deus não destinou a ira para a igreja. E essa afirmação ela está correta, Deus não destinou a igreja para passar por sua ira, porém, a igreja será preservada no período da ira. Grava bem isso, que a maior parte dos cristãos não sabem. A ira de Deus começa a ser estabelecida nos 3 anos e meio finais da grande tribulação, que serão 7 anos, mas a igreja estará aqui na terra. A igreja não sofrerá com as catástrofes da ira, como aconteceu com Israel da antiga aliança. Deus começou a estabelecer a sua ira lá na época do Egito, quando começou a ser derramada as 10 pragas, aquele povo de Deus sendo conduzidos ali, o povo de Deus sendo conduzido por Moisés. Deus começa a estabelecer a ira sobre o Egito, mas o povo de Deus não sofreu com a ira que estava sendo derramada no Egito. Você consegue perceber que Deus não livrou o Israel da antiga aliança de estar ali no momento da ira? Só que o povo que tinha o sangue nos umbrais da porta foram aqueles que estavam sendo preservados da ira que recairia sobre o Egito. No final dos tempos, nos últimos dias, a igreja verá o início da ira quando os cálices da ira estiverem sendo derramados. E queridos, a igreja sofrerá com a grande tribulação, que é a perseguição do anticristo, mas a ira de Deus é a ira que estará sendo profetizada pelas 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11. Mas aqueles que não conhecem o ensino das 2 casas de Israel, já estão agora com seus dedinhos coçando para dizer, não, você está deturpando a palavra de Deus. Quando, na realidade, os profetas nos mostram
e confirmam as palavras de Apocalipse capítulo 7, de Apocalipse capítulo 11. Quando as catástrofes estiverem acontecendo, a igreja estará aqui na terra porque as duas testemunhas, que são as duas casas de Israel, que são os dois ungidos do Senhor, que é o povo de Deus constituído por judeus e gentios, a igreja estará aqui na terra. Essa igreja estará profetizando as catástrofes e a ira de Deus começa a acontecer quando? O profeta Jeremias está nos dizendo, os últimos dias. Você vai ver em vários textos da palavra de Deus que quando os profetas, ou quando o Novo Testamento se refere aos últimos dias, está falando sobre os 7 anos finais desta era que nós estamos vivendo. Antes de Cristo voltar e estabelecer o seu reino aqui nessa terra, a igreja terá acesso aos céus, às regiões celestiais, mas não vai morar no céu. Então, queridos, quando o profeta Jeremias ele começa a profetizar, ele está fazendo as conexões que eu falei no início do vídeo. Ele começa profetizando, mostrando para o Israel da época dele que Deus estaria restaurando aquela nação que estava se corrompendo, mas essa profecia ganharia uma expansão para os últimos dias. Você está vendo aí o quê? Que a profecia do profeta Jeremias era também para o período da ira. Ou seja, nos últimos dias vocês vão entender isso quando começar a ser estabelecida a ira de Deus. Agora volta lá comigo, avança um versículo, Jeremias capítulo 31, o versículo 1 diz, naquele tempo, que tempo? Nós acabamos de ver, no período em que a ira de Deus começar a ser estabelecida. No período em que Deus chama de os últimos dias, nós entenderíamos o que Deus estaria nos explicando nos últimos dias. Olha o versículo... continua aí no versículo 1, que esse versículo 1 de Jeremias 31 é riquíssimo, por quê? Ele diz, naquele tempo, nos últimos dias, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Mais uma vez, queridos, com quem que Jeremias está falando aqui? Já descobrimos, ou já lemos, que Jeremias está falando para os últimos dias. Mas espera aí, Jeremias está falando com as 12 tribos de Israel? É exatamente isso. Nós somos o Israel da promessa. E se você conhecer bem o ensino das duas casas de Israel, sabe muito bem que nós fazemos parte das 12 tribos de Israel. Eu não vou explicar aqui o ensino das duas testemunhas, as duas casas de Israel, que nos ensina muito bem que nós somos o Israel da promessa, mas eu vou te dar apenas uma referência para você ficar pelo menos curioso. Olha lá em Tiago, vai lá em Tiago. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler apenas um versículo, e o apóstolo Tiago, e os apóstolos, os primeiros apóstolos, eles tinham essa plena consciência de que Deus ele usa a linguagem das tribos para falar com o Israel da promessa também. Tiago capítulo 1, versículo 1 diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudação. Peraí, saudações, né? Peraí, ele está dando saudações para as 12 tribos que se encontram na dispersão? É isso mesmo. O apóstolo Tiago tem a plena consciência do ensino das duas casas de Israel. No Novo Testamento você não vai ver escrito assim, as duas casas de Israel, mas você vai ver os discípulos, os primeiros apóstolos vivendo o ensino das duas casas de Israel, a defesa de judeus e de gentios, aquele concílio de Jerusalém em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, o próprio apóstolo Tiago explicando que a salvação veio para os gentios, para que os gentios fizessem parte da família de Deus. Nós vamos ler Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo explicando o ensino das duas casas de Israel, explicando o que Jesus Cristo já tinha deixado ali, mostrando que João capítulo 12, ele morreria para se tornar aquele grão de trigo, né? Ele foi o grão de trigo semeado na terra para dar muito fruto. Nós, o Israel da nova aliança, fazemos parte da família de Deus, fazemos parte das 12 tribos de Israel por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. As duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 são as duas testemunhas do Senhor que compõem judeus e gentios. As duas testemunhas são judeus e gentios, e eu explico isso no ensino das duas casas de Israel. Você consegue perceber a riqueza nesse versículo que você está vendo aí na tela, porque na época do apóstolo Tiago, as 12 tribos já não existiam mais. Na época do apóstolo Tiago, eles já tinham a consciência que as 12 tribos eram 12 tribos espirituais e que estava falando sobre o Israel da promessa. Agora você olha lá
em Apocalipse, no capítulo 7, Apocalipse capítulo 14, quando cita as 12 tribos, falando sobre os 144 mil selados? O que ele está falando ali, queridos? Ele está falando justamente com o Israel da promessa, porque os 144 mil selados são aqueles que fazem parte de judeus e de gentios. Só que se você não entender a disposição das tribos que está ali disponíveis de maneira proposital, você não vai compreender o que Deus está revelando para a igreja do tempo do fim. Então, queridos, se você não tem paciência para gastar ou investir tempo com a palavra de Deus, você não pode falar a respeito do tempo do fim. Se você só ouve o que os pastores famosos dizem e não entenda isso de maneira errada, porque existem muitos pastores que são famosos, que são um homem de Deus, que eu amo as mensagens deles, mas eles não são autoridades para falar sobre o tempo do fim. Deus não distribui as revelações para todas as pessoas. E existem muitos pastores piedosos que ganham muitas almas para o reino de Jesus, mas esses pastores não são autoridades para falar a respeito do tempo do fim. Deus constituiu seus mestres, Deus constituiu aqueles que ensinam a palavra de Deus, e ele não deu todas as revelações para todas as pessoas. É por isso que você precisa ter vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus, para saber se tudo aquilo que tem sido ensinado está mesmo na palavra de Deus. Queridos, nós lemos apenas um versículo de Jeremias capítulo 31, e nós vamos encerrar aqui essa primeira parte. Nos próximos vídeos eu estarei falando ainda mais sobre o ensino das duas casas de Israel e as profecias de Jeremias capítulo 31 para a igreja do tempo do fim. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estou te aguardando aqui para as próximas meditações.